Bom dia a todos e bem-vindos ao simpósio de palestras do Polo Arquibank. Gostaria de agradecer em nome de todos os diretores e demais lojistas a presença de todos vocês, palestrantes, convidados, profissionais, lojistas e patrocinadores. Essa é uma data muito especial para a nossa associação, já que desde as diretorias anteriores, o Polo sempre viu como seu principal caminho e meta dar a Campinas um simpósio de palestras anual. Chegamos a fazer um desses há alguns anos, mas infelizmente não conseguimos dar sequência e pretendemos conseguir isso dessa vez. Acreditamos e muito nessa forma de troca de conhecimentos, onde todos, inclusive os mais experientes, aprendem e passam essa bagagem também aos mais novos. Tivemos a felicidade de conseguir juntar, já nesse primeiro simpósio, com formato anual, um grupo de palestrantes de altíssimo nível e desempenho em nossas diversas áreas de atuação, o que nos faz acreditar que ao final desse longo dia sairemos daqui com muitos novos conhecimentos e ótimas histórias sobre arquitetura, design e paisagismo, de ontem, de hoje e de como deverá ser daqui para frente, nesses difíceis e competitivos mercados, e numa região que se tornou alvo de muitas empresas e profissionais e com os olhares muito mais atentos e entendidos do cliente final. Se além de tudo sairmos com uma grande vontade de vir novamente para um evento como esse o ano que vem, então teremos alcançado o nosso objetivo. Desejo um ótimo e proveitoso dia a todos nós. E para dar início ao ciclo de palestras e debates, quero chamar o nosso mediador, o arquiteto, designer e artista plástico e simposiarca, que vai nos explicar por que é o simposiarca, Paulo de Tarso. Bom dia a todos. A todos. Simposiarca é alguém que controla o simpósio. O simpósio, ao contrário do que a gente possa pensar, não é bem, para os gregos, obviamente, a exposição simples de ideias. Era a exposição de ideias mais a bebida. Aqui, no caso, a bebida ficou para o final. E, de qualquer maneira, precisa existir um simposiarca. Então, o simposiarca era alguém que temperava a conversa daquele momento. Ele adicionava água, por incrível que pareça, salgada, ao vinho, para que a conversa aquecesse ou esfriasse e, assim, todos pudessem aprender. Bom, no dia de hoje, nós estamos dando início a um fato que eu diria e chamaria de história. Fazer história é um processo nem sempre muito fácil. Há 30 dias atrás, Renata apareceu no meu escritório, mandou um WhatsAppzinho, falou: aqui é uma fã sua que vai falar com você. Estou pensando em montar um simpósio, assim, assado. Eu olhei bem para a cara dela e falei assim: acho que não vai dar. Mas não falei nada. Bom, passados 30 dias, ontem à noite a gente veio aqui para a passagem de som. Olhei para ela e falei assim: não tá bom esse negócio. Ela olhou para mim espantada. Eu falei assim: você vai ter problemas a partir de agora. Ela falou: por quê? Porque se você consegue fazer um evento como esse em 30 dias, do que você não será capaz com mais tempo? Então, hoje nós estamos aqui para fazer um pouquinho daquilo que a gente chama de história. Eu garanto a vocês que o dia de vocês não será perdido. Vocês vão ganhar o dia. Vocês vão aprender com profissionais que vieram aqui para transmitir a vocês uma parte do conhecimento deles. E essa é uma das experiências mais importantes que a gente pode ter. O Brasil vive hoje
um dos momentos mais terríveis da sua história, um dos momentos mais críticos dos seus dias atuais. E nós, como profissionais, temos pouco a fazer. Temos a fazer como cidadãos, mas temos pouco a fazer como profissionais. Mas uma coisa que nós podemos fazer como profissionais é lutar por uma profissão melhor, por um trabalho melhor, por um relacionamento melhor. E nós estamos pretendendo, através desse simpósio, que começa hoje e continuará nos próximos anos, com certeza, tendo a vocação de trazer para vocês novas experiências e novos ensinamentos. Há milhares de anos atrás, na Babilônia, se escreveu uma pequena placa de barro, cujos arqueólogos descobriram no começo do século XX. Essa plaquinha dizia o seguinte: vivemos um período de transição. Eu acho que nós vivemos esse período de transição até hoje. E a nossa profissão, que é a profissão de arquiteto, significa trabalhar para a frente. Essa é a vocação daqueles que abraçaram a profissão de arquiteto e as profissões que estão juntamente aos arquitetos: interiores, o design, a arquitetura, o urbanismo, outras 45 atividades que a profissão propicia. Nós estamos aqui para tentar modificar a história, para tentar construir a história. Mas construir a história requer uma análise, requer rever o passado, preparar o presente e construir o futuro. O presente é o futuro de ontem. E ontem, algumas pessoas construíram parte ou grande parte da história que nós estamos vivendo hoje aqui. Muitos de nós são arquitetos em função das experiências que tiveram com algumas das pessoas que hoje vão ser citadas aqui. Meu amigo Aldomar Caprini vai falar sobre dois deles. Dois que tiveram uma história importantíssima em Campinas: o Renato e o Alberto. Os dois são extremamente importantes e merecem o nosso reconhecimento. Toda cidade, de alguma maneira, é ingrata com os seus profissionais. Por quê? Porque deixa de reconhecer o trabalho que eles fizeram. A própria escola de arquitetura aqui de Campinas, as escolas de arquitetura de Campinas, deixam de reconhecer o trabalho inestimável que esses arquitetos fizeram pela cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois arquitetos, porque parte de vocês aqui são novinhos, mas eu sou mais velho. E conheci o Renato na casa do meu pai, nos simpósios que ele fazia lá, mais para beber e conversar. E conheci o Alberto numa condição bastante especial, porque eu trabalhei para ele. Ele me chamou, eu, um jovem arquiteto, e ele me propôs que eu fosse trabalhar com ele. E eu me senti extremamente lisonjeado, mas naquele momento eu já tinha um compromisso com uma talentosa arquiteta que hoje é minha sócia. E a conversa com o Alberto era de uma simplicidade, e ele era de um respeito tão grande, tão profundo por qualquer pessoa que conversasse, a sua simplicidade. E eu, naquele momento, começando a minha vida profissional, tive o respeito de um dos maiores arquitetos naquela época. A arquitetura é uma profissão de altos e baixos, mais baixos do que altos. E às vezes a gente está lá em cima e outras vezes está lá embaixo. E naquele momento ele era o grande arquiteto, o maior escritório da cidade. E ser chamado para trabalhar lá era motivo de orgulho. Então agora eu vou chamar o Aldomar para que ele faça
as devidas referências e não homenagens como ele gostaria que fosse. Obrigado. Eu vou seguir um pouco o mote que o Paulo de Tarso, que o Paulinho, como eu chamaria, iniciou a fala dele. Eu vou fazer um preâmbulo antes de eu ler aqui aquilo que eu escrevi ou psicografei, como eu disse hoje. Eu não sou um historiador, vocês sabem da minha trajetória profissional. Eu sou um cara voltado ao projeto de interiores, mas é com muito orgulho que eu vou falar sobre essas duas grandes personalidades da arquitetura do nosso tempo. Eu, na realidade, conheci um pouco mais a trajetória do Renato, em função de dividir hoje o espaço com os meus amigos, que são meus amigos de vida, os três sobrinhos, os três canguçus, não são riguetos, mas são canguçus, o Gui, o Guilherme, o Fernando e o Henrique. E tenho, né, hoje o prazer de conviver com desenhos, com peças desse imenso profissional que Campinas teve e sempre terá. O Alberto, não o doutor Alberto, como eu vou dizer aqui mais à frente, foi uma grata e grande surpresa, como são os grandes homens, na sua descrição, no seu talento, na sua família e nas obras que deixou. São inúmeras obras que estão aí perpetuando o seu trabalho, perpetuando o seu grande talento. A gente tem uma amostra ali atrás, pequena, muito pequena, daquilo que eles são e que sempre serão. Eu estou no empenho, eu vou deixar hoje claro, de fazer duas grandes mostras em 2016. O Renato faria 95 anos e, além disso, é um homem que esteve em 5 Olimpíadas e apitou 3 finais de Olimpíadas. Então, no momento das Olimpíadas no Brasil, eu gostaria muito de produzir e de estar presente nessa grande mostra do reconhecimento, não só do profissional, mas do homem, do campineiro, que talvez tenha sido o campineiro que mais esteve presente nos Jogos Olímpicos. E do Alberto, pela grata, novamente dita, surpresa, pelo conjunto de obra que ainda permanece na cidade intacto e que precisa ser conhecido. Eu não vim aqui falar de homenagem, na realidade eu vim falar aqui de reconhecimento, ou melhor, eu vim falar aqui de conhecimento. Eu acho que essa é a grande questão, é passar esse conhecimento para pessoas tão novas, de tantas escolas que a cidade tem hoje. Nós que começamos na primeira escola de arquitetura, eu sou da 3ª turma da escola da PUC, onde todos se conheciam, onde todos se relacionavam, onde todos participavam. Hoje são inúmeros os profissionais que saem das escolas, não só de arquitetura, mas das escolas técnicas, das escolas de design. Então, esse conhecimento é, antes de mais nada, extremamente necessário. Essas duas grandes personalidades ligadas à arquitetura e paisagismo da nossa cidade, uma delas é a figura icônica do Renato Rigueto, que, nascido em Campinas em 1921, filho de pai construtor, vai estudar em 1946 na Escola de Belas Artes, Rio de Janeiro, se formando em 1951. Desculpa. Disseram que se eu chegar perto eu vou ficar falando assim, pá, pá. Vocês vão ditando aí como que é essa fala. Então, como eu disse, o Renato vai para o Rio de Janeiro em 1946 e acaba se formando em 1951. Coincidentemente, no mesmo momento que forma também Alberto Nasrallah. Alberto Nasrallah, natural de Bauru, vai a São Paulo já para cursar o antigo ginásio e ficando por lá até concluir o curso de arquitetura na primeira turma da Universidade Mackenzie,
também em 1951. Contemporâneos, junto ao curso acadêmico, bem como no seu momento de atuação profissional, junto a um panorama único da nossa história. O Brasil estava numa grande efervescência industrial, social e econômica. JK ocupava a presidência. A construção de Brasília nos moldes da arquitetura moderna acontecia. O Brasil recebia Le Corbusier, um dos papas desse estilo arquitetônico, para sua influente colaboração. Bulemax dava o tom, junto com Lota de Macedo Soares, ao aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E nesse contexto tão único que esses dois profissionais estão no início de suas carreiras, já cada um em Campinas. Renato Righetto, não dá para falar dessa pessoa sem falar o homem tão ímpar e singular que foi. Jogador de basquete na sua juventude, vinha se tornar um dos grandes árbitros na sua modalidade em todo o mundo. Esteve em 5 Olimpíadas, onde arbitrou 3 finais, inclusive a icônica, onde a Rússia ganha dos Estados Unidos em 1972. Seu traço moderno está presente em toda a sua obra. Seus projetos residenciais procuram uma nova forma de morar, do viver. Mas é na sua contribuição paisagística, no seu empenho em contribuir para a formação de um núcleo único no país, junto a Campinas, de viveiros e criadores de mudas, talvez seja a sua maior obra, posso eu assim dizer. Seus desenhos para os projetos paisagísticos, hoje ainda espalhados pela cidade, são obras impressionistas, como diz minha amiga e colega a arquiteta Adriana Righetto em sua tese para a Unicamp. Sua obra já foi tema de estudos por Sérgio, também Righetto. Um legado de heranças e nomes que estão sendo perpetuados pelos sobrinhos arquitetos e engenheiros, Henrique, Fernando e Guilherme Canguçu. Custo sempre em me dirigir ao Alberto, talvez possa eu usar agora dessa intimidade, mas sempre foi para mim o Dr. Alberto. O homem singular, mas tão constante junto à personalidade, tão contrastante, me desculpem, junto à personalidade do Renato. Sua paixão pela profissão tomará todo o seu tempo e vida, bem como as horas de descanso e lazer, onde uma solução e ideia tomava forma em apenas um guardanapo ou nas areias da praia. Singularidade, harmonia e equilíbrio estão em todas as suas obras. Do pequeno prédio, edifício Aimoré, junto à rua General Osório, com Antônio Cesarino, sua primeira obra na cidade, trazido para cá por amigos engenheiros, e talvez junto a esse sítio urbano, hoje denominado Centro de Convivência, que estão muitas de suas obras residenciais, de várias épocas, dentro da sua trajetória profissional. Seu trabalho ímpar em Campinas, posso dizer, é único. Projetos, lojas, escritórios para grandes corporações, Mesbla, C&A, Muricy e tantos mais. É nesse conjunto tão forte e único que seu conhecimento e reconhecimento deve ser reverenciado. Mas só posso terminar minha fala também falando das heranças genéticas desse homem. Entre seus filhos, 2 grandes profissionais dos segmentos estão Cristiana e Rogério Nasralla. É também falando da minha genética que termino minha fala. Muita gente sabe dos meus filhos. Tomás, arquiteto formado há 5 anos, e Ana, cursando o 5º ano, os 2 no curso da PUC, como eu. É para eles e tantos estudantes e profissionais recentes que eu gostaria de pedir o reconhecimento destes 2 grandes nomes da nossa arquitetura, com suas personalidades tão contrastantes, mas tão singulares. Dois grandes homens ligados ao nosso patrimônio, à nossa história. História essa recente
da nossa querida Campinas. Muito obrigado. Eu gostaria agora de pedir a presença das duas famílias que vão nos responder e vão contar algumas coisas curiosas, peculiares desses dois grandes homens. Então, peço aqui ao Guilherme, o Guilherme Canguçu, que venha até a frente, por favor. Cadê o Fernando? Atrasado como sempre. Não tem jeito. Não tem mais jeito. Bom, eu gostaria que vocês acomodassem nos bancos. Vou pedir a Marisa Nasralla que venha e se acomode numa das cadeiras, bem como os filhos todos, Cristiana, Rogério, Cristina e Mariana. Por favor, venham até aqui à frente. Eu acho que Marisa, começa comentando coisas a respeito desse homem tão singular e importante. Eu gostaria de pedir, então, que você contasse. Ela já me contou muita coisa. Na realidade, eu sei muita coisa do Renato, porque eu tive também a oportunidade de estar junto dele, com os sobrinhos, de participar um pouco da sua vida, da generosidade desse homem que gostava da vida, gostava de viver, que tinha um prazer pela praia, tinha uma casa maravilhosa na praia, a gente usufruía daquela casa, a gente ia para lá, eles nos levavam, enfim, para sair, e a gente, naquela cara de pau, né, dos jovens, só usávamos aquilo. Bom, Marisa, então, eu peço a você que me contou coisas tão interessantes sobre ele, que fale alguma coisa. Nossa, o Rogério está na berlinda, decididamente. Então, tá bem. Rogério, por favor. Bem, acho que eu tenho que falar bem pouco. Os dois já falaram muito, Paulinho, Aldomar. A gente só tem que agradecer a família toda pela essa homenagem. A gente é muito orgulhoso do pai que a gente tem, do pai que a gente teve, como profissional, como pai, como tudo, marido. Realmente, ele deixou muita coisa para a gente. Então, mesmo quem não é arquiteto ou decoradora, mas tem uma veia, Mariana fez moda, Luciana gosta muito disso, hoje trabalha com a Cristiana. Então, a gente só tem que realmente agradecer. Ele era um fanático por arquitetura, adorava aquilo lá, era o hobby da vida dele. Ele realmente desenhava em guardanapo, na areia, em qualquer lugar que ele tivesse. E acordava à noite, desenhava, de manhã ele falava, olha, fiz isso daqui, almoço e jantar com ele era sobre isso. Então, realmente, muito obrigado a todos. Realmente, só isso. Olá, todo mundo. Eu cheguei um pouco atrasado, como sempre, mas estou aqui, né? O meu tio, eu chamaria de tio, porque sempre foi o tio, ele morava com minha mãe e meu pai. Não sei como meu pai aguentava, mas ele morava com a gente. Então, foi nosso segundo pai. E nós vivemos dentro da arquitetura. Nossa família é uma família que vem também de tios pedreiros. Meu avô era construtor. E a minha avó era costureira, no sentido que ela começou, que era o grande marketing, acho que foi minha avó, porque ela costurava para a sociedade de Campinas e, através dela, indicava o meu avô para construções, e assim foi se criando a família Rigueto na parte de construção. E meus tios, e meu bisavô também era mestre de obra, que construiu a União Cultural, é uma das casas, e do lado onde é a casa do Emerson Moreira, que hoje é o Banco Itaú, também foi construída pelo meu bisavô, né? Então, a gente tem uma raiz e viemos aprendendo e nos envolvendo com essa
arquitetura, que é uma profissão bela, né? E também um pouco divertida. A gente trabalha com sonhos, com as ansiedades dos clientes. A gente tem uma relação, assim, todos que são arquitetos aqui devem ter uma relação de amor e ódio com o cliente, porque a gente constrói uma ideia, né? E depois ela é desconstruída em minutos. Eu estou passando por isso nesse momento. Está um horror. Fiz um projeto bacana e já está sendo destruído. É um horror, né? Mas a gente vai fazendo, né? E meu tio era muito marqueteiro. Ele era marqueteiro grande dos grandes. Que ele era carismático, envolvente, tinha histórias, mentiras. Minha mãe sofria muito porque ele não tinha escritório. O escritório dele era em casa ou o carro. Então, todo mundo ligava no escritório. E ele inventava mil histórias. Falava que estava em Cuba, porque ele era comunista também. E ele não estava em Cuba, nunca foi a Cuba. E ele viajava muito, como o Odomar falou, era juiz de basquete, que é um link muito grande, porque apitar um jogo tem, sabe, ele falava assim, a arquitetura é observação, é simplesmente observação. Porque, então, quanto juiz, ele observava coisas que a gente não via. Eu sentava a assistir jogo de basquete com ele, era impressionante. Ele falou, foi falta. Eu falei, tio, não foi falta. Aí voltava, era falta. Era incrível. E ele tinha todo e viajava muito. E aí as casas iam saindo, meu avô ia construindo, ele chegava aqui, não gostava das coisas que foram projetadas por ele mesmo, abria vãos assim, incríveis. Eu era pequeno, me lembro muito disso. Chegou numa casa, abriu, não, aqui eu quero um arco. A parede prontinha, tudo pronto, abriu. Claro que a proprietária reclamou, ele tirou a placa da obra, ligou para o proprietário e proibiu dela entrar na obra enquanto não acabasse. Foi essas... Existe, né? Não. É claro, eram 3, 4 arquitetos, né? Podia ser feito isso. Hoje você faz isso, já poderia dar vontade disso. É isso, e tem essas peculiaridades dele, de falar que ia morrer e não ia haver 2 coisas acontecerem. A água empurrá-lo e a ponte ser campeã. Ele era ponte pretano, porque nasceu na Ponte Preta. Então, ele não tem essa... E toda a época ele entrava... Eu lembro, um dia eu estava com ele tinha voltado, acho que do México, e nós fomos ver uma obra. E a cliente tinha comprado uns postinhos para fazer uma iluminação. Ele pegou uma marreta e veio quebrando os postes da mulher. Pá, pá. Falei, tio, o que é isso? Não, isso aqui não fica na minha obra. Entendeu? Então, são coisas. E ele sempre falava assim, para uma má arquitetura, um bom pé de era. E aí que acho que ele... Não entendi. Para uma má arquitetura, um bom pé de era. Para esconder. Pinheiro. É. Cortava, tinha todas as coisas. E tem essas coisas assim, além de ser um super arquiteto que fez o Largo do Rosário, não sei se você chegou a falar. Tem 2 coisas comentadas lá em cima no painel, gostaria que as pessoas lessem, são 2 textos meus. Entre as obras públicas, o Parque Portugal, o Taquaral, e também o Largo do Rosário. Eu comento, inclusive, que a destruição da Marquise, a revelia dele e de todos, nem sei se já tinha morrido naquela época, e, na realidade, faço esse comentário marcando um pouco como o descaso público em relação às obras dessas grandes pessoas que tanto fizeram pela cidade. Eu só queria... Vou permitir, depois que você fale, você sabe que eu falo bastante, né, Fê? Eu vou voltar... Eu só queria dizer que houve um compartilhamento de trabalho entre esses 2 nomes que estão aqui hoje. Há uma admiração mútua, há um partilhar de trabalhos entre o Alberto e o Renato,
que a família me deixou claro isso em vários momentos. Então, é importante que a gente mostre que naquele momento onde poucos profissionais tinham na cidade, isso era compartilhado, isso era vivenciado, isso era reverenciado entre eles. E essas questões éticas é que hoje a gente está querendo buscar e querendo retrabalhar nas nossas gestões em Campinas. Eu acho que esse simpósio, vou me delongar um pouquinho, me desculpem, mas vou pegar esse mote, eu tenho que pegar, não tem jeito. Esse partilhar, esse dividir trabalhos, esse respeitar os trabalhos, é hoje, eu acho, o grande significado da gente poder trabalhar. Eu espero que as associações e nós, enquanto profissionais, estabeleçamos esse novo, que deveria ter sido já o de sempre, né? Mas que a gente volte a buscar essas questões para trazer para esse espaço do nosso trabalho mais saúde, mais conforto, enfim, uma forma mais positiva de se trabalhar e produzir arquitetura. Não só em Campinas, mas em qualquer lugar. Ok? Fê, você quer continuar? Então, eu não sei se vocês... Cristiana, você fala tanto e vai ficar calada. Não suporta? Eu estou achando adorável ficar com o microfone. Daqui a pouco, Paulinho de Tarso, você vai ficar sentado e eu vou dar continuidade ao show. Eu gostaria, na realidade, de pedir para o nosso presidente, Santi Testa, o famoso Netão, que vem até aqui, e Renata Podolski, a nossa coordenadora, para deixar. Rogério Nasrallo, eu gostaria que você, em nome da família, recebesse uma singela homenagem do Polo Arquidec, pelo grande homem que foi seu pai, dentro desse panorama. Tá bom? Renata. Agradeço a indicação, que eu sei que alguns arquitetos que fizeram, dessa homenagem ao meu pai, não preciso falar quem foram, ou todos que foram, em nome da nossa família, realmente agradeço. Nós é que agradecemos de ter essa família tão linda, e como eu mesmo disse, né, onde a genética pôde dar continuidade ao talento e à capacidade do Dr. Alberto. Eu gostaria que o Fernando e o Guilherme também viessem à frente. A Renata também vai fazer a vez de deixar com vocês uma lembrança. Fê, por favor. A família Canguçu gostaria de falar alguma coisa? A família Canguçu vai falar alguma coisa ou não? Não, obrigado. Obrigado. Quero agradecer a todos e a bela homenagem que nós recebemos, e é muito grato pela família toda. Muito obrigado. Marisa, por favor, Rogério, a gente gostaria de fazer uma foto com todos nós. Por favor, vocês todos aqui. Enfim, eu também vou sair na foto. Ó, eu também gostei do microfone, tá? O último projeto que o tio dele fez, pedi a confirmação agora para ele, foi da minha casa. Era um sonho meu, eu vi ele trabalhar com meu pai a vida inteira, e ele já não estava mais trabalhando. Eu fui até o escritório, a casa dele, e falei, doutor Rigueto, mas foi um sonho meu a vida inteira. Ele falou, para você eu vou fazer. Eu lembro de você e ele sentadinho no jardim lá da minha casa, da nossa casa, fazendo isso aí. Eu vou tomar de novo o microfone, porque vocês viram que o show é meu. Paulinho de Tarso, por favor, nosso mediador, que tão bem introduziu aí a nossa palestra. Eu queria ressaltar um pouco, antes de passar a fala para o Paulinho, para continuar a nossa jornada aí do dia, que, antes de mais nada, esse clima de intimidade entre nós é real. A cidade de Campinas tem essa particularidade. As pessoas se conhecem, as pessoas se tratam, as pessoas se convivem.
Eu tenho uma amizade com o Fernando, com o Guilherme, de mais de 20 anos. Eu conheço o Rogério, eu trabalhei com Chile Garcia, mãe da Constanza, eu vi todo mundo, eu conheço todo mundo. Então, assim, isso é muito particular. Isso nos traz uma particularidade muito positiva. Essa rede é uma rede extremamente única. Então, que a gente consiga mantê-la. É isso que eu peço. Grande abraço a vocês, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de comentar 2 aspectos da fala do Aldomar e desse um dos últimos comentários que ele fez aí. A destruição da Praça do Rosário constitui um dos crimes contra o passado cometidos por uma arquiteta da Prefeitura de Campinas. Se é que Deus existe, ele deu limite para a inteligência e não deu limite para a burrice. Foram perpetrados 2 crimes aí. Um contra o Largo do Rosário, que se tirou aquela peça maravilhosa que fornecia sombra para as pessoas, né, e se deixou uma praça estéril. O segundo foi do Castelo. O Castelo é uma obra arquitetônica do Art Deco, uma obra fantástica, situada no ponto mais alto da cidade, onde se criou um deserto com um ponto em cima. Eu não sei aonde ela aprendeu arquitetura, mas não deve ter sido uma boa aluna. O segundo aspecto que eu acho que é fundamental destacar são os trabalhos que estão expostos ali em cima. Eu estava comentando com o Aldomar que eles são uma lição de arquitetura. Quando nós, hoje, temos um escritório inteirinho automatizado, vocês não sabem a dificuldade que era fazer um projeto, a dificuldade que era modificar um projeto. Hoje se modifica por qualquer coisa. E eu noto que as pessoas que estão começando a fazer arquitetura estão deixando de aprender a linguagem do arquiteto. A linguagem do arquiteto é o traço, é o desenho, é aquilo que Alberto ensinou a fazer. Você sentava com ele para conversar, era o papel riscando, não, eu estou pensando em fazer assim. Ou seja, o raciocínio dele estava na ponta do lápis. E isso, eu acho que é uma lição que nós estamos deixando de aprender. Eu procuro lá no meu escritório, para minhas estagiárias, falar o seguinte: aprenda a desenhar. Essa é a linguagem do arquiteto. O computador é uma ferramenta, não é o pensamento dele. O pensamento dele se traduz num risco feito por um lápis ou uma lapiseira.